Olá, comunidade do Educar. Nesse vídeo, iremos demonstrar como realizar a instalação do Educar. Bom, primeiramente, vocês precisam saber, para quem é novo aqui na comunidade, é que a gente tem uma página que centraliza todas as informações do Educar. É essa página, ieducar.org. Nela, você vai ter uma breve introdução do que é o Educar, que é um software livre, que descomplica e torna mais eficiente a gestão dos processos escolares. Temos aqui uma seção de principais funcionalidades apresentadas aqui, como um software web, né, totalmente online. Você pode ter informações em tempo real. Você tem aqui a parte do censo escolar, sistema de avaliação flexível, dentre outras funcionalidades. A parte aqui de blog, contendo algumas notícias sobre o IEDUCAR e outras comunidades parceiras que estão integrando o IEDUCAR, como a comunidade do Amadeus. E mais um pouco abaixo aqui, temos algumas referências e algumas redes que já utilizam, né, que usam o IEDUCAR. Alguns números aqui informativos. E aqui um formulário para que você possa participar da comunidade ativamente, tá bom? Então, vamos voltar aqui na parte de cima. Como eu disse, essa página, ieducar.org, é seu ponto de partida, onde você vai ter todas as outras informações necessárias para fazer a sua instalação, conhecer mais um pouco do produto. Então, aqui nós temos alguns menus. Um deles aqui é o fórum, muito importante, tem bastante informações lá. A gente pode clicar aqui em fórum, ele vai abrir uma janelazinha aqui, ó, lado, onde a gente vai ter aqui as principais dúvidas, conversas, os outros demais membros da comunidade. Eu não vou entrar muito aqui nessa ferramenta, tá, do fórum, é basicamente um fórum mesmo de perguntas e respostas, troca de ideias, tá? Voltando aqui na página inicial, vou fechar aqui o fórum, temos aqui a parte de documentação. Eu vou abrir aqui a parte de documentação. Ele abriu aqui essa seção. Então, aqui você encontra documentação de usuário, documentação para administradores, documentação para desenvolvedores e documentação para quem é de infraestrutura. No nosso caso aqui, eu vou acessar o guia de infraestrutura. Pronto, uma vez aqui, nessa página de documentação de infraestrutura, a gente tem algumas informações. Dentre elas é o modo de instalação all-in-one, tudo em um, ou seja, você vai instalar o Educar, o Postgres e todos os demais componentes necessários para que o Educar possa funcionar. Temos aqui uma instalação only instâncias de Postgres, ou seja, você vai instalar numa instância de um VPS, um servidor, na nuvem, local, somente a instância do Postgres e em uma outra instância, uma outra VPS, o software do Educar. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui hoje o manual de instalação all-in-one. Então, vou clicar aqui. Pronto, agora a gente está na página de instalação do Educar all-in-one, que é a parte da documentação principal. No entanto, o que eu vou trazer para vocês hoje é a instalação de Educar da versão mais atual que tem lá, do repositório, da Portables. Tá? No caso aqui, a gente vai vir aqui nessa página aqui. Então, aqui nós temos o site da Portables, barra Educar. Nós podemos ver que a versão mais nova do Educar é 2.8. A Portables aqui é a mantedora do software. Temos aqui o Educar e os pacotes, né, extras do Educar, como o pacote de biblioteca, o pacote de relatório, o pacote de transporte escolar, e todos esses pacotes são acoplados ao Educar. Nosso alvo hoje aqui é a instalação do Educar, né, nesse momento, e no final do processo a gente consegue instalar ali o módulo do relatório, para vocês terem uma rápida visão. Mas a gente pode ver que aqui é a versão 2.8 do Educar. No entanto, essa documentação aqui era uma documentação 2.7.5, entendi essa versão, acredito que seria essa versão. E aí, entrando aqui já numa outra pegada, é que a comunidade ela vive de contribuições, tá? De outras pessoas desenvolvendo, ajustando, contribuindo, né, enviando seus pull requests. Então, a gente consegue contribuir tanto para educar quanto para qualquer outro repositório público, né, de código aberto, ou para qualquer outra parte do Educar. O Educar aqui, como vocês viram aqui na página inicial, temos os componentes aqui, né, outros repositórios que compõem o Educar. Tem um bem interessante, que eu acho bom de se falar, e
que muitas pessoas possam contribuir, que é o Educar Website. Eu vou abrir aqui o Educar Website. Esse Educar Website nada mais é do que essa página aqui, tá? Todo essa página do fórum, a página do fórum, essa página principal, a parte aqui da documentação, tudo que a gente está vendo aqui, ó, é esse repositório e Educar Website. Como qualquer repositório público, né, de código aberto, qualquer um pode contribuir. O que é que eu fiz aqui? Né? Além de eu ter um fork do Educar, eu tenho também o fork do Educar Website. Né? Com base nesse fork, eu fiz o checkout do projeto para minha máquina, aqui, checkout da minha máquina, né, versão mais nova, e fiz algumas modificações nesse manual. O manual existente vai até 2.7.5. Como a gente vai instalar a versão 2.8, eu fiz algumas modificações. Aqui ele está identificando que tem algumas modificações a serem enviadas para o repositório. Nesse momento aqui está na minha máquina, eu não enviei para o repositório e ainda não fiz o pull request, né, para o repositório da Portables. Mas a gente vai ver isso no processo. O que eu quero chegar nesse ponto? É que aqui eu mostrei para vocês qual é a página da documentação. No entanto, eu vou abrir aqui, ó, eu vou fechar aqui essa página, eu vou vir aqui no meu computador, no meu terminal, e eu vou dar um comandozinho de yarn install, e em sequência eu vou dar um yarn run start, ou seja, eu quero que ele execute, compile, né, esse conjunto de... Então, um minuto, desculpa aqui, errei, eu estou na página inicial do projeto. Para mim fazer a compilação do website, eu preciso vir aqui dentro de website, beleza? Agora sim eu consigo vir o yarn install e fazer o yarn start. Consequentemente, ele vai abrir para mim aqui uma página, aquela mesma página que vocês viram agora há pouco, como eu mencionei. Eu venho aqui, né, documentação, consigo fazer toda aquela navegação, e eu estou novamente aqui na página de instalação. Podemos ver que é quase idêntica, né, tem algumas mudanças que eu já fiz, pela versão mais nova. Então, uma vez que vocês têm esse conhecimento, eu vou estar realizando aqui, né, fechando essa aqui. Pronto, agora vamos partir para esse manual aqui atualizado. Com base nisso, ao final desse processo, eu vou estar disponibilizando essa documentação mais atualizada. Bom, então a gente já não precisa mais aqui desse endereço da Portables e nem desses outros aqui também. Pronto, perfeito. Agora a gente vai começar a fazer a instalação do Educar. Um dos pontos que a gente precisa, aqui eu vou deixar quieto, tá? Vou deixar quietinho aqui. Um dos pontos que a gente precisa é de um servidor. Então eu tenho aqui um servidor, então ifconfig. Então o servidor foi recentemente provisionado, tá? Em qual nuvem, se está numa nuvem ou está localmente, fica a critério de vocês, ok? Eu vou abrir um novo terminal, vou aumentar um pouco aqui a tela. Deixa eu só confirmar aqui o endereço, né, de IP do servidor, só um minuto. Enquanto eu confirmo aqui o endereço de IP do servidor, vou fechar essa terminal. Vou deixar aqui já engatilhado para me conectar ao servidor. Vou recarregar a página aqui para me verificar o IP do servidor. Pronto, estou acessando a plataforma. Pronto, encontrei, está aqui. Então, esse é o IP do servidor recém-inicializado. Então, eu vou logar aqui no servidor, esse processo aqui eu vou abandonar. Então, nós temos aqui um IP, algumas informações do servidor. Se a gente colocar o IP, endereço de IP desse servidor aqui no browser, ele não vai carregar nada. Se eu tirar aqui o HTTPS, ele também não vai carregar nada. Se eu colocar assim, botar os .80, só para vocês verem que não está carregando nenhuma página, então não tem nenhum Educar instalado nesse servidor. Então a gente vai fazer aqui o processo de instalação. Tem algumas aqui informações. Importante vocês lerem todo o processo. Tá? Tem os pré-requisitos aqui. Temos o passo 1, que é atualizar libs base do sistema operacional. Então, você copia esse comando inteiro aqui, ó, comando sudo, até o finalzinho aqui, ó, dá um copiar. Eu vou vir aqui no servidor e vou colar. E aí, para facilitar esse processo, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar essa telazinha para um lado e eu vou jogar essa tela aqui para o outro. Tá? Aí ele dá tem um bugzinho aqui, acho que no Doxaurus, que é a plataforma que o fórum da Educar, né? A plataforma que utiliza. Eu vou vir aqui, vou dar um inspect aqui, ó. Eu venho aqui, folder aqui, ó, o rodapé, esse bloco inteiro aqui, ó, tá marcado. Eu vou dar um delete, para não me atrapalhar aqui, tá bom? Pronto, perfeito.
Agora a gente tem aqui todo o processo de um lado e o terminal aqui, né, do outro. A gente executou aqui o passo 1, ok? A gente executou o passo 1 e vamos fazer cada passo aqui na sequência. Então, vou esperar esse processo de atualização, né? Todo esse processo de atualização do sistema operacional, entre outras coisas, tá? Explicando esse comando, ele remove, ele faz uma busca nesse caminho, procurando conteúdo do tipo arquivo e executa um RM para apagar a lista de referências antigas. E aí ele vem e faz um sudo apt update, para atualizar os pacotes. E em seguida, ele atualiza todos os pacotes, tá? Encontrados ali, atualizados. Enquanto esse processo aqui, a gente aguarda enquanto esse processo termina, não deve demorar muito tempo, alguns 1 ou 2 minutos deve estar finalizando esse processo. Processo aqui finalizado. Então a gente vai seguir agora para o passo 2. Vou copiar esse comando, posso marcar aqui com o mouse e puxar, como também eu prefiro dar duplo clique. 3 cliques, na verdade. 1, 2, 3. Pronto. Venho aqui copiar, venho aqui novamente no terminal, limpei a seção e vou dar um colar. Dou um Enter e ele vai executar todo o processo de instalação novamente. Tá? Esse processo aqui provavelmente vai ser um processo um pouco mais rápido do que o primeiro. O primeiro atualizou os pacotes do servidor e fez a atualização ali dos aplicativos, né, das aplicações que são executadas ali dentro do sistema operacional. Processo finalizado. Vamos executar aqui o passo 3. 3 cliques no comando. Não precisa mudar nada, então só dá um Ctrl Shift V no terminal para ele colar. 3 cliques novamente aqui, ó, copia. Venho aqui no terminal, cola. Mesma coisa para o processo aqui de baixo. Copiar. Espero ele acabar aqui esse processo. Terminado. Pronto, colou. Agora a gente vai partir para o passo 4. O passo 4 ele consiste em você definir algumas variáveis nesse ponto, para que você não precise ficar reformando sempre os mesmos valores em alguns outros passos que possam ser necessários. Então, eu vou limpar aqui o terminal. Temos aqui, ó, o terminal está limpo. Temos aqui uma série de variáveis com valores. Não faz muito sentido você copiar isso aqui toda uma vez. Tá? Se bem que você pode copiar, ele não vai entender os comentários e vai executar o comando que não está comentado. Eu prefiro fazer assim. Eu clico no comando, copio, venho aqui do lado do terminal e colo. O que fez? O que aconteceu aqui? A gente exportou uma variável chamada IP, e essa variável chamada IP vai ter o IP da máquina, tá? O IP do servidor. Então, se eu dar uma limpa aqui, se eu der um echo IP, a gente encontra o IP do servidor, que é o mesmo IP que a gente logou no servidor. Tá? No seu caso, se você quiser mudar, você pode mudar para um outro também. Às vezes você está instalando um IP privado e tudo mais, então vamos seguir aqui. Vamos definir aqui a versão do Postgres, versão 14, a versão do PHP, vamos definir aqui como 8.2, a versão do Compose, que é muito importante, tá? Relacionada à versão do PHP, compatível, né? 2.3.5, e a versão do Educar. Nesse ponto aqui, nesse caso, a gente está usando já a versão mais nova, né, 2.8, que é a instalação via Git mesmo, usando o repositório Git, desculpa, não o arquivo zipado, né, da liberação de uma release. Então, essa versão do Educar será a branch do comando git clone, que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas vamos lembrar disso aí. Então, vou copiar aqui. Como no processo aqui, a instalação de Educar, eu resolvi trazer também um pouco aí da instalação do pacote de relatórios, pelo menos o pacote de relatório, que é o pacote que todo mundo quer utilizar. Às vezes você não utiliza o transporte, biblioteca, mas o do relatório você vai utilizar. Então, vamos colar aqui também a versão deste pacote. E agora aqui vamos definir a versão, não, vamos definir aqui uma variável que contém o endereço do banco de dados. Como está all-in-one, essa instalação, então o banco de dados está dentro da própria máquina. Então, estou falando aqui o seguinte, db underline host vai ser igual ao IP da máquina, a variável IP, o valor da variável IP. Então, vou continuar aqui o processo. Vou definir aqui a variável de porta, vou definir a variável de banco de dados, né, o database e educar, né, o database name. Vou definir aqui o usuário para o banco de dados. E aqui eu vou definir uma senha. O que esse comando faz, né? Senha. Esse comando aqui, ele cria uma variável e dentro dessa variável coloca um valor. Esse valor, no caso, é um valor, um hash, em cima de um determinado texto, né? Um determinado valor. Então, a gente criou aqui, se a gente pegar aqui, ó, db
password, underline, educar, dermos um echo, pode ver o valor da senha, tá? Então, essa é a senha do nosso banco de dados. Então, feito isso, a gente vai aqui passar para o passo 5. Passo 5, basicamente, aqui a gente vai ter que adicionar a chave do repositório do Postgres. Então, eu vou colar aqui, ó, lado de cá. Eu dei um Ctrl Shift V no teclado, tá? Eu vou cancelar aqui. Eu dou um Ctrl Shift V, ele cola. Tá? Um Ctrl C. Ou eu faço colar aqui. Então, vocês vão ver, às vezes, só simplesmente aparecendo o conteúdo aqui. É porque eu fiz o Ctrl Shift V. Aí ele deu aqui como OK. Então, ele adicionou esse repositório para a gente. Uma vez com o repositório adicionado, a gente precisa agora fazer o quê? Precisamos adicionar o endereço do repositório, do source bit daquele repositório. Então, mais uma vez aqui, então, Ctrl Shift V, vou cancelar, ou com o botão direito do mouse e colar, né? O paste aqui, colar. Então, ele foi lá e adicionou esse repositório. Toda vez que a gente mexe no repositório, né, do Linux, a gente precisa fazer um apt update, ele atualizar a referência desses repositórios. A gente pode ver que aqui que ele fazia aqui, ó, algumas buscas, e agora ele começou a encontrar o repositório do Postgres. Então, ele está fazendo isso e encontrou. Uma vez que ele encontrou, eu vou dar um limpar aqui, é um Ctrl L, tá? No meu caso aqui, é um atalho para poder limpar. E a gente vai para o passo 8, que é instalar o Postgres. Tá? Então, a gente copia aqui, colamos aqui. Pronto. Então, os próximos passos são o passo 9, que é remover o cluster padrão, e o passo 10, que é criar um cluster padrão. Aí vocês vão meio que estranhar um pouco, né? Porque assim, quando você instala o cluster do Postgres, instala um cluster do Postgres, né? Ele vai vir com um locale, né? E um collect dele lá, e o encode dele com o default. Só que a gente trocou aqui em cima, né? A gente aqui mais um pouquinho mais assim, ó. Vocês vão ver aqui nos comandos que a gente ajustou o locate do servidor para o Brasil, né? Português do Brasil, e deixamos o TF8. Então, a gente precisa criar um banco de dados compatível, para ele não ficar com erro de acentuação, né? Criar caracteres estranhos, malucos, né? Lá dentro. Então, a gente vai fazer o quê? Instalou o Postgres, instalamos aqui o passo 8, e a gente vai excluir o cluster Postgres, excluir o cluster do Postgres que está criado. Tá? Não tem nada demais aqui. Então, a gente executou o comandozinho aqui embaixo. Tá? Então, excluímos o cluster Postgres. E agora a gente vai criar um cluster Postgres com o TF8, porém, o idioma, eu locate aqui de português brasileiro, tá? E o collect também. Então, vamos copiar aqui, ó. Opa, copiar, colar. Pronto, ó, está começando a criar, foi lá e criou. Criou, tá vermelhinho aqui, tá? Não se assustem, é assim mesmo. Só para dizer que ele tá down. Ele criou e tá desligado. Pronto, uma das coisas que eu faço aqui nesse processo, eu faço nesse ponto, mas ele poderia ser em outro momento. É desabilitar a segurança do Postgres para mim fazer um monte de processo durante a instalação, sem precisar ficar passando senha, até porque nesse momento aqui vocês perceberam que a gente ainda não definiu nenhuma senha, além da senha do próprio educar lá. E aí eu faço o quê? Eu faço esses processos aqui, de desabilitar essa autenticação. Então, qualquer pessoa que tenta o IP e a porta e tenta conectar no Postgres, em uma database válida, ele não ligaria para a senha, não vai se importar com a senha válida. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Mas mais na frente, a gente volta a habilitar essa autenticação, tá? Então, basicamente, eu estou fazendo a cópia de um arquivo que tem valores, porque eu vou substituir por esse conteúdo aqui. Eu estou fazendo essa cópia, estou criando um arquivo chamado php-sample aqui, ó, php-pg, desculpa, underline hba.sample.conf, vai ter uma cópia disso. E aí, esses bloquinhos maiores aqui, ó, você pode selecionar tudo mesmo, copiar. Pronto, ó, pode colar. E aí ele criou um arquivo com esse conteúdo aqui, ó. Quer confirmar? Você copia esse caminho, dá um print aqui nele, ó, cola, aqui o conteúdo está aqui, bonitinho. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Como eu quero conectar do Postgres depois, em algum momento, da minha máquina não está na mesma rede do servidor. Eu preciso colocar o listening address aqui como asterisco, para qualquer lugar, ou para um IP específico. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é vir aqui nesse arquivo aqui, ó, nesse diretório main aqui, vou vir até aqui, ó.
Vou abrir o VI aqui. E aqui eu tenho aqui o Postgres. Tenho aqui, eu tenho que tirar essa versão, que é 14 mesmo. Eu tenho aqui, ó, vocês vão perceber, etc barra Postgres 14, que é a versão, barra menos, barra postgres.com. Se a gente olhar esse arquivo, é um arquivo bem grande, uma série de configurações. Uma das configurações que temos aqui é o Listening Alex, tá? Como host, né? Está comentado. Você pode fazer várias coisas aqui, o número de conexões, o número da porta. Você pode alterar diretamente esse arquivo. Você pode alterar esse arquivo tranquilamente. Eu não gosto de fazer assim. O que é que eu faço? Nesse caso, o post ele tem um diretóriozinho que ele conhece qualquer arquivo que está dentro do conf.d, ele vai pegar, aplicar as configurações padrões, que são essas aqui, mais essa daqui. Então, o que eu estou fazendo é isso. Estou colocando um arquivo novo para ser carregado depois da configuração padrão do Postgres. Então, ele vai estar com lista asterisco, em vez de ser comentado ou localhost lá. Feito isso, dou um restart no Postgres, para ver se está tudo ok, né? Deu tudo certo, ok? Deu, que ele não deu nenhum erro, então você pode vir aqui, apaga o restart, coloca o status, e ele mostra para ti que o Postgres está no ar. Então, beleza. Dito isso, a gente precisa o quê? Tá com a segurança do Postgres desabilitada, a gente precisa definir uma senha para o Postgres, porque nesse momento aqui não vai pedir senha nenhuma. Então, eu vou gerar uma variável aqui, ó. Vim aqui, ó, no passo 14, copiei esse comando, colei aqui. Então, ele gerou uma senha do Postgres. Então, você já pode ir lá e anotar. Você dá um eco aqui nessa variável. Essa aqui é a senha do seu usuário Postgres, seu usuário mestre, né, do Postgres, a senha máxima. E aí você troca a senha do usuário Postgres, que está sem senha hoje lá. Nesse momento ele está sem a senha. Então, você copia esse comando de baixo, que é um PSQL, passando essa variável. Então, ele trocou agora, tá vendo? Alter role. Então, ele trocou a senha do usuário Postgres lá no banco. Tudo bem que nesse momento está desabilitado, qualquer coisa vai passar, mas quando a gente habilitar a autenticação, isso não vai mais acontecer. Então, o passo 15 é a instalação do Nginx, que é o nosso servidor, o web aqui, que vai ficar fazendo a ponte ali, servidor de arquivo, como vocês queiram chamar, não para armazenar arquivos, né? Ele é um concorrente do Apache, para quem não conhece, mas para quem está geralmente ali envolvido na comunidade já consegue trabalhar com o Nginx tranquilo ou com Apache também. Eu prefiro o Nginx, é um pouco mais simples, mais fácil de configurar do que o Apache, mas não, quem não tem muita familiaridade, mas tem familiaridade com o Apache, funciona também sem problema algum. Tá? A gente vai fazer a instalação do Nginx, bem rapidozinho mesmo, e por padrão ele vai carregar uma página no próprio Nginx. Eu venho aqui no passo 16 e eu não quero isso, tá? Eu vou aqui e removo o default dele. Então, vou falar removido. Uma vez removido, eu vou fazer um backup da configuração do Nginx, e mais uma vez, né, estou movendo o diretório padrão da instalação e criando um outro. Então, e aí eu vou criar esse arquivo aqui. Por quê? Eu passo algumas coisas a mais aqui nesses arquivos, como o user aqui, que é o usuário vai estar ali atrás daqueles arquivos, e eu já tenho algumas estruturas aqui de informações prontas para eu educar. E você pode também adicionar de acordo com a sua preferência e tudo mais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou começar a copiar aqui, puxo até o finalzinho. Perfeito. Aqui, ó. Copia, sem medo, cola. Apareceu aqui a última informaçãozinha, enter. Então, criamos agora o certo. Passo 19, iniciar o Nginx. Se tiver tudo certo, tiver tudo ok, ele vai fazer ali o restart do Nginx. Eu não lembro se essa versão do Ubuntu que eu peguei, ela é aquela versão que vem com Apache. Tem umas versões do Ubuntu que vem com Apache já habilitado, tá? E aí, em alguns casos, pode ser que apresente algum problema, alguma coisa assim, falando que a Apache já está no ar, ou quando você instala o PHP, ele instalou a Apache também, tá? Nesse momento aqui não deu erro, então acho que quando faz o PHP. Porém, isso tem no material aqui, então, passo 20 é adicionar o repositório do PHP, então vou colar ele aqui. Mesma coisa, parecido com o do Postgres, a gente precisa fazer o quê? O update para ele carregar a lista dos repositórios, identificar os novos repositórios, né? Então a gente vai fazer aqui um update e a gente executa esse comando aqui. Ó. Lembra das variáveis definidas? Então, para mim não ficar passando o número de uma versão em cada um desses arquivos, a gente parametrizou. Então, vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui.
Então, agora ele vai começar a fazer a instalação do PHP e as, todas as extensões, né, necessárias ali para o funcionamento do IEducar. Bom, enquanto ele vai rodando aqui, eu vou explicar aqui o passo 23. O passo 23 é bem parecido com a configuração do Postgres, tá? Você pode fazer uma alteração diretamente no php.ini e no www.conf. No meu caso, eu prefiro fazer o seguinte: o PHP ele carrega todos os arquivos que estão dentro do conf.d e sobrecarrega o php.ini. Da mesma forma, né, tudo que está dentro de pool, né, .d, ele vai sobrecarregar em cima do www.conf. O que eu quero dizer, se tem uma propriedade no www.conf e eu quero sobrescrever ela, eu posso criar um arquivo como esse e passar o novo valor dela, chave e o valor. Então, basicamente, é o que eu estou fazendo aqui, tá? Fazendo tanto para o PHP-INI, eu coloco o 99, passo o PHP-INI para ele ser o último arquivo a ser carregado, tá? A mesma coisa eu faço aqui, coloco o ZZZ, que é a última letra do alfabeto, para ele ser carregado. São exemplos, aí fica a critério. Né? Se você não quer instalar dessa forma, você vai vir aqui em etc, php, a versão, fpm, barra, aí você vai copiar esse conteúdo, vai vir aqui, ó, dar um vim, colar, e depois desse PHP você vai digitar assim, ó, php.ini. Aí você coloca aqui no final, ele vai abrir o PHP. Aí você vem aqui, ó, memory limit, copia, pesquisa, tá? Aqui está 128. Aí você alteraria aqui. Eu não faço assim, tá? Eu vou fazer dessa forma que está aqui. Então, eu venho aqui e crio. Basicamente, ele criou esse arquivo aqui somente com esses valores. Se a gente vir aqui e dar um cat nele, vimos que temos aqui as informações que eu quis passar. Mesma coisa eu vou fazer para o outro. Então, vou dar um Ctrl C aqui, copiar, colar. Pronto. E aí, por fim, a gente vem aqui, ó, copia, sub24, reiniciar o PHP. Então, pronto, reiniciamos o PHP. Já temos o Nginx, já temos o Post, já temos o PHP, está tudo funcionando, está tudo rodando, está tudo restartado. A gente precisa criar um virtual host para educar, porque o Nginx a gente apagou o default, mas também não informamos para ele qual é o que ele vai utilizar. Então, no Nginx a gente tem dois diretórios, tá? Então, um comando aqui, ó, ls-, vou cancelar aqui, dar um enter aqui. Nós temos aqui um ls-rh. Nesse caminho do Nginx, nós temos aqui sites, né? E nós temos dois sites, sites availables e enables. Availables, como eu já disse, são os disponíveis para você habilitar. E os habilitados, como o próprio nome já diz, é o que está sendo exibido no momento, tá bom? Então, nós temos disponível o default, que a gente apagou de enable, e enable não tem nenhum. Então, quando a gente digita o endereço de IP da máquina no browser, não aparece nada. Então, a gente vai criar um virtual host no disponível. Ele não vai estar em enable, a gente vai continuar sem aparecer. Mas eu vou copiar aqui, ó, tudo como está aqui, da forma como está aqui, Ctrl copiar, né? Colar. Perfeito. Agora, se eu apagar aqui, executar de novo aquele comando, cadê? Vamos dar um Ctrl C, dar um ls aqui, menos L, ls menos LH, barra tc, Linux, sites, traço asterisco, ele vai me listar agora que temos o IEducar, o default e o IEducar. Mas ele não está disponível ainda, não tem problema. Como eu instalei o PHP, ele está instalando o Apache, tá? Então, o próximo passo aqui, temos aqui, ó, habilitar o virtual host do Educar e remover o Apache 2. Aqui está remove, né? É remover o Apache 2. Então, como aqui é um projeto da minha máquina, que eu vou subir para a comunidade, eu posso vir aqui, ó. Então, vamos procurar aqui, remove, não, é remover. Vou botar um L aqui, vou salvar, vou minimizar aqui, estamos aqui corrigindo, né, o manual. Então, vou dar um L, criar um link simbólico. Então, se a gente olhar agora aqui, nós temos default, educar e disponível o educar. Vai carregar essa configuração aqui. Feito isso, eu ainda não, passo 27 não, eu só fiz o link simbólico, eu venho remover o Apache 2. Tá? Então, coloco aqui, ele vai remover. Né? Deixa eu ver se ele não tem não tem nada instalado. Bom, em algum momento, em alguns casos, não sei se é a distribuição do Ubuntu, ele vem o Apache 2 junto. Tá?
Se não tem executor que não encontrou nada, sem problema. Então, sua porta 80 não está sendo utilizada. Start, menos to, bem, grep 80. Não tem que dar um. Sem o grep, a gente vê que não está sendo utilizado, né? Porta 80 em lugar nenhum. Então, não tem uma parte rodando. Tá? Então, a gente vem aqui dar um restart do Nginx. Então, ele rodou sem problema. Você pode vir, né? Você pode dar um setinha para cima. Em vez de dar restart, você pode colocar status. Você vai ver que ele está rodando o processo. Se a gente executar aquele comando do netstat, né? Esse comando aqui vai listar todas as portas. Agora a gente vê que tem a porta 80 aqui, ó, na escuta. E é o processo com o Nginx, tá bom? Então a gente vem aqui no próximo passo 28. Vamos executar um comando que ele vai conferir se o diretório www, o diretório barra www existe. Se não existe, ele cria, tá? Então vamos aqui. Antes, vamos ver se ele já existe, né? Visual Multimedia. Então ele já existe. Tem um HTML aqui. Então não tem problema, porque ele já faz essa verificação. Não fez nada demais, ó. Continua aqui. Se não existisse, ele criaria. E agora sim, a gente entra no passo de fazer o download do pacote do local, fazer o clone. A gente vai dar um sudo git clone, passando a branch a versão. Essa versão está lá no site, né, do Educar. A gente pegar aqui, ó, educar.git. Eu vou dar um Ctrl+T, colar aqui, ó. Essa versão aqui, ó. É essa versão. Se fosse a 2.1.upgrade, teria que ser essa versão aqui. Vocês teriam que formar na variável, né? Se fosse 2.7 e assim por diante, ok? Eu vou fechar aqui. Então, ele vai colocar, vai fazer o checkout neste caminho, né? A gente pode ver aqui em var, em var, barra www, temos HTML. E agora a gente vai surgir com um IA do cara ali dentro também. Tá? Esse processo aqui ele é rápido, git. Vamos esperar terminar, sem problema. E aí, assim que ele terminar aqui, eu vou executar o comando do ls novamente. Vocês podem ver que antes tem HTML, agora temos aqui educar. Eu vou ajustar aqui o comando passo 30, né, com o comando de permissionamento. Então, eu vou colar aqui do outro lado, ajustamos as permissões. O Ctrl L ele limpa, acho que clear, deixa eu ver, clear. Ele vai limpar também, pronto. Passo 31, a instalação do Compose. Então, como eu vou fazer um download de um aqui esse processo ele acaba fazendo um download de um arquivo, tá? Então eu vou me jogar aqui, eu vou acessar o diretório /temp, eu vou copiar esses comandos aqui, ó, de um lado e colar no outro. Vou adiantar aqui o processo, tá? E aí, como eu baixei o arquivo, eu vou fazer uma verificação de hash. Se o arquivo tiver bom para ser instalado, não tiver corrompido, ele vai falar assim, a instalação está verificada, pode seguir com o processo. Você copia esse comando vai fazer a instalação do Composer dessa versão. Que versão é essa? A versão informada lá na variável. Então, dá um recon. Se você quiser acompanhar aqui, ó, qual é a versão, então ele vai instalar 2.3.5. Então, copio tudo aqui, colo para cá, e aí ele vai fazer isso. Pronto. Passo 33 é criar, ajustar o arquivo.inv, que é o arquivo principal de variáveis do Educar. Então, nós temos aqui uma série de variáveis, documentadas algumas aqui, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, basicamente aqui eu vou só pegar aqui, ó, é bem grande, né? Copia aqui, copiar, sem medo, aonde eu estou aqui não tem problema, tá? Olha lá, bom que eu estou em temp, né? Mas ele aqui, ele diz aonde vai ser criado o arquivo, tá? Pronto, uma vez criado, a gente fez tudo isso, a gente agora precisa preparar o banco de dados. Lembra que eu falei que aquele processo de desabilitar o Postgres poderia ser feito aqui nesse momento, para desabilitar a segurança do Postgres, já criar os bancos, né? Talvez eu já mude isso na documentação oficial. Então, eu copio esse comando aqui, ó, de criar role, então estou criando a role com o nome do valor que está dentro dessa variável, com a senha que está dentro dessa variável. Se você só quiser saber, copia a variável, dá um eco nela, coloca $1 aqui na frente, né? Então, é isso que estou fazendo. Vou fazer isso para os demais comandos. Criar um novo banco de dados e ajustando ali a permissão do usuário recém-criado. Passo 34, instalar o ieducar. Então, eu vou acessar aqui o diretório do ieducar. A gente encontra o código-fonte do ieducar, podemos ver que está aqui, né?
E eu vou executar aqui esse comando sudo yes type compose new install. Tá? Ou você pode executar só o compose new install e ficar confirmando o yes ali na tela. Então, eu vou fazer assim. Eu não quero fazer interação. Ele vai começar agora a fazer todo o processo da instalação. Aí você pode fazer, Marcos, mas o que é que ele está fazendo nesse processo de instalação? Eu não sei o que é que ele está fazendo nesse processo de instalação. O que é que esse new install faz? Você pode vir aqui, ó, vou pegar aqui esse endereço aqui, que é o endereço da repositório da Portables, do Educar. Então, aquele comando new install, que é um compose, né, padrão, tudo mais, vocês vão ver que ele tem aqui, ó, um compose.json. E temos aqui uma série de informações, dependências de desenvolvimento, temos a parte de scripts. Uma delas é o new install, que é um alias. Então, ele está executando a instalação, fazendo o compose plug and play, para instalar um pacote que já tenha dentro do repositório do projeto, né? Ajustando o set, rodando o set permission, que é esse comando aqui de cima, fazendo a geração da chave, né, do PHP, criando os links simbólicos do storage e executando as migrations. Aqui, ó, vocês podem ver que está executando as migrations. Tá? Aí temos uma série de outros aliens aqui. Então, vocês podem entrar nos outros aliens para entender um pouco mais. Vamos fechar aqui. Então, ele já executou esse comando. Eu vou executar agora esse comando de publicação aqui. Tá? Ele não encontra nada a ser publicado. Ele vai ser mais necessário nesse passo 35. Tá? Talvez eu tire isso aqui da documentação aqui no 34. Então, eu vou fazer aqui, eu vou copiar agora. O guia do CAD está instalado. Tá? O banco de dados aqui. O guia do CAD por si só já está instalado. Só que está sem um pacote de relatório, tá? Se a gente quiser confirmar que o IDOK está instalado, a gente pode pegar assim, ó. Pegar o IP da máquina, esse ponto aqui, copio, vou colar ele aqui, e ele vai abrir aqui. Então, o IDOK está instalado. Ele está sem o pacote. Eu vou entrar aqui no IDOK, a senha de 1 a 9, né? A gente pode ver, ó, temos aqui documentos, vou aumentar aqui rapidinho. Documentos, processos, né? Não temos aqui nenhum outro menuzinho de relatório. Então, vou voltar para cá, vou fechar. Então, vamos instalar aqui o pacote relatório. Vou copiar esse comando, vou vir para cá e colar, do jeito que está aqui. Tá? Vou fazer a mesma coisa com esse outro comando, do jeito que está lá, a documentação. E aqui, vocês podem fazer o plug and play e depois a migration, tá? Ou chamar o alias update install. Eu prefiro chamar o alias update install, é mais prático, mais simples do que executar os comandos separadamente, né? E aí, uma vez executado o update install, ele já vai fazer o plug do pacote de relatório ou de qualquer outro pacote que tenha na instalação do Educar. Se tiver o pacote de biblioteca, de transporte, ele vai fazer o plug ali, né, no código do Educar, né, no projeto do Educar. E aí, consequentemente, ele executa as migrations, porque esses pacotes têm migrations à parte, né? Criar um menu, quem cria é um menu de relatório, quem cria o pacote de relatório, não é o Educar. Então, na hora que ele executa a migration, né? Dentro desse comando update install, que a gente viu agora há pouco ali, que é um alias, e dentro dele tem vários outros comandos, ele vai começar a popular o banco do Educar com as informações necessárias para o funcionamento. Pode ver, eu executou algumas migrations que não fazem parte do pacote do Educar. Esses vermelhos aqui, porque ele executa o storage de link novamente, como já existe, e fala que o link já está criado. E aí ele terminou. Então, a gente vai executar aqui agora os links dos repositórios, da comunidade. Então, ele cria esse linkzinho simbólico. Venho aqui no outro, vou copiar. Vai fazer a instalação dos pacotes, né? Pronto, aí agora aqui ele vai demorar um pouquinho, ok? Assim que a gente vai parar o vídeo aqui, e quando ele terminar esse processo de instalação, da compilação dos pacotes de relatório, a gente volta, ok? Pronto, voltamos. Terminou aqui o processo, né, de compilação dos relatórios. Então, voltamos aqui à última parte, que é fazer a publicação. Isso é necessário agora na versão mais nova, né? Então, ele cria um diretório aqui, com base nessas informações apresentadas. Por fim, vamos ajustar aqui a permissão. Lembrando que eu estou como root aqui, tá? Então, caso vocês tenham com outro usuário aí, vocês têm que se atentar a isso, mas como eu botei a variável user, ele vai pegar o usuário que está logado para fazer o processo. Por fim, vamos habilitar a autenticação do Postgres.
né? Isso é muito importante. A gente não quer que ninguém logue no nosso banco de dados. Se você quiser fechar o seu banco de dados, é só você não executar essa parte aqui, de, a parte do lista, né? Na documentação aqui, ó. Eu não criei esse arquivo, mas, consequentemente, você não vai conseguir acessar da máquina sua, né? Da sua máquina, a não ser que você tenha um PHP, uma admin, um servidor para fazer isso. Bom, você tem outras formas de fazer isso. Você pode deixar asterisco e liberar no file da sua VPS, seu servidor online. Então, feito isso, a gente precisa reiniciar o Postgres, aquele surto efeito, né? Das mudanças que a gente fez. Pronto, por fim, agora, não menos importante, é o último passo 39. Vamos executar este comando aqui para ele printar todas as informações que a gente precisa no decorrer desse processo de instalação. Então, ele disse que a instalação terminou. Acessar esse endereço aqui. Eu vou acessar ele, né? Copiar. Vou vir aqui, ó. Vou uma nova aba. Bom, e aí ele deu um erro de sessão. Como eu estava já... Eu loguei antes, né? Vamos apresentar. É bom que ele já pega na prática. Eu loguei antes aqui em algum momento, ó, dentro do processo de instalação, e ele criou uma sessão. Essa sessão, ela foi criada e ficou disponível aqui, ó, dentro de storage. Opa, storage. E temos aqui, acho que é framework, sessions. Tá? Pronto, esse cara aqui. Essa sessão aqui, né, esse arquivo aqui é uma sessão. Vou puxar um pouquinho pra cá. Tá? Ele está reclamando desse cara. Pode ver que está aqui, ó. N, A, V, Z e tal. Então, nós temos algumas formas de resolver isso. Tá? Para não ter muito trabalho aqui, na verdade, se vocês não tivessem olhado para esse problema, tem duas formas de fazer. Ajustar o permissionamento, ou ajustar aqui o permissionamento do usuário, o usuário correto para fazer isso. Uma coisa é o usuário do PHP, outra coisa é o usuário do Nginx, tá bom? Do FPM também, do PHP FPM. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse arquivo. Tá? Opa, deixa eu colocar aqui, não removeu. RMMF e o nome do arquivo, beleza? Então, se eu vim de novo dar um F5, ele carregou, tá bom? Então, aquele arquivo foi criado com um outro usuário, mesmo que a gente tivesse concedido acesso ali, não daria muito certo. Algumas pessoas dão um 775, um diretório, enfim, né? Então, vou dar aqui admin, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aonde tem isso, Marta? No documento do educar, né, tem isso, tem essa informação. Está no repositório. Então, clico aqui em entrar. Eu vou puxar agora para esse outro lado, que é o nosso alvo, vou deixar aqui bem pequenininho, né? Pronto. Então, agora nós temos aqui, ó, né? Vou atualizar aqui no educar. Ele não pegou o pacote de relatório. Engraçado, estranho. Deixa eu voltar aqui, que a gente fez alguma coisa de errado aqui. Vamos ver, vamos ver. Traqueiras, portáveis, pacote de relatório. Bom, ele está aqui. A gente fez todo o processo bonitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um update de novo, update install. Às vezes ele não pegou alguma referência. Vamos deixar ele terminar aqui. Fazer o update install aí tranquilo. Vamos aguardar mais alguns minutos. Acho que como já foi feito a primeira vez, ele, ele não deve demorar muito, né, para que ele termine esse processo. Vou dar um F5 aqui. Vamos em migration para serem executadas. Então, ele deveria ter apresentado aqui os pacotes de relatórios. Bom, vamos ver, vamos ver. Documentos. O que a gente pode ter esquecido aqui desse processo? A gente publicou, update, fez a compilação, executamos isso, executamos a instalação dos pacotes.
Ajustamos o permissionamento. Bom, ele era para estar 5 esse pacote. Vamos ver qual pacote de novo. Paquetes, portáveis, paquete. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Ele era para estar aparecendo apresentado, então vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar todos os serviços aqui. Então vamos reiniciar o Postgres, vamos reiniciar o Postgres, vamos reiniciar o Nginx, vamos reiniciar o PHP, acho que é 8.2 FPM, vamos reiniciar o Redis. Ok, vamos aumentar aqui agora, vamos dar um F5. Bom, não ocorreu, como esperado. Deixa eu fazer um teste aqui, vou fazer um ajuste aqui. chmod -r777 storage. Acho que é isso que o pessoal geralmente faz. Hum, engraçado. Ele criou os menus histórico, boletim escolar, faz parte do pacote. Ele criou as opções de menu, mas não está disponível aqui. Por exemplo, uma ata de resultado final é do boletim, é do pacote de relatório. Relatório geral de escola, acho que é. Relatório geral de escola, um relatório também. Eu vim aqui, deixa eu ver se ele vai tirar o relatório. Isso, beleza, não deu erro. Por algum motivo, ele não criou o menu em cima, que antes é o bug da versão, como eu peguei a versão do Git, né, de desenvolvimento. Vamos lá, vamos apagar aqui. Como a gente tirou o relatório aqui, não teve nada, né? O relatório está instalado, mas não tem nada aqui. Eu vou fazer vou executar aqui o comando. php artisan db seed. Existe uma classe aqui na versão mais nova do Educar, que é o demo seeder. Então, ele vai popular o banco de dados para a gente com alguns objetos, né? Para que a gente possa fazer umas consultas, até mesmo demonstrar, e educar, ver e tudo mais. Então, tá aqui, ó, o pacote de relatório está funcionando. A questão do menuzinho que ele não está apresentando, né? Acredito que deve ter algum bug na versão mais recente aí do pacote de relatório, ou algo do tipo, para ele não estar sendo apresentado aqui. Mas como o nosso alvo da instalação é o educar, o objetivo foi cumprido, tá? Então é isso. Vamos revisar aqui, acho que não temos mais nenhum outro ponto para ser comentado. Só essa partezinha aqui mesmo do pacote de relatório que me deixou intrigado aqui do porquê que ele não funcionou, uma vez que todas as migrations foram executadas, né? Olha aqui, o comando do update que eu executei manualmente, e antes disso, está ali o importo do histórico para lá. Ok, sem problema. Pode ser, não sei se é algum outro tipo de cache, deixa eu pensar um pouco aqui. Deixa eu ver se tem alguma questão de cache para ser limpo. Deixa eu ver. Talvez esse. Vamos ver aqui.
Não, vamos um PHP, mais, vamos isso aqui. Eu limparia todos os caches. Podemos dar um poser, dump autoloader também. Pessoal, me desculpa a minha voz, hoje eu tô ruim alguns dias, né? Tinha aqui o compromisso de fazer um vídeo para a comunidade de Educar, e aí tô fazendo assim, uma voz assim mesmo, né? Então, vamos desculpando aí. Então, vamos fazer aqui compose clear cache, tá limpando tudo aí, composer, CC também é um clear cache também, vai fazer a mesma coisa, não é F5, agora sim, pessoal, perfeito, maravilha. Era algum cache, ó. Tá aqui, ó, o pacote de relatórios, lado, cadastrais aqui, temos aqui, ó, relatório geral de escola. Como a gente fez também o comando de popular o banco, a gente pode pegar, por exemplo, as matrículas, né? Ações, deixa eu ver aqui. Hum, Relatório de alunos por turno. Podemos aqui botar uma escola, marcar aqui todos e puxar esse relatório. Isso, a Portable já fez esse trabalho aí para a gente, para poder ter um ambiente demonstrativo para a comunidade, até mesmo para quem não conhece, poder explorar um pouco os relatórios, né, sem precisar criar todos os relacionamentos necessários e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Vou subir aqui a documentação que vocês acompanharam para a página oficial, tá bom? E é isso.